Salve meu povo, tudo bem com vocês? Passando aqui para contar hoje uma história bastante interessante aí que faz parte da nossa cultura. Já ouviram falar da revolta dos malês? Essa é uma revolta, a maior revolta de escravos que ocorreu no Brasil. Ela ocorreu em 1835 em Salvador. Os escravos eram de origem nagôs e haussás, que eram de religião islâmica. Essa revolta, logicamente ocorreu porque os escravos queriam não só a sua liberdade, mas também a liberdade religiosa, já que Salvador tinha aí a sua maioria imposta no catolicismo, principalmente pelos senhores ali na qual os escravos pertenciam. Então foram 600 escravos que se rebelaram. Eram escravos da capital de Salvador, não eram escravos de agricultura. E eles, na madrugada de 25 de janeiro de 1835, tomaram as ruas para brigar pela sua liberdade. Eles foram contidos, tá? Eles não atingiram aí o seu objetivo. Eles queriam, entre outros objetivos, derrubar a Igreja Católica na época e implantar o islamismo. Apesar da maioria ser haussás, de origem de religião islâmica, os nagôs cultuavam os orixás, os ritos tradicionais africanos aí. Alguns deles, algum pouco tempo depois, conseguiram fugir e vir para o sudeste, onde eles foram parar, recomeçar a vida no Rio de Janeiro. E aí que vem uma história bastante interessante. Eles vieram com a sua cultura dos orixás e começaram a cultuar os orixás na cidade do Rio de Janeiro, aonde já existiam africanos de origem Congo, de origem Banto. Foi onde houve esse encontro de duas culturas distintas africanas. O povo Banto aqui no Rio de Janeiro, já com uma certa liberdade, cultuava as suas divindades e os seus espíritos. Os espíritos que curavam, os seus médiuns eram tidos como feiticeiros. E neste encontro, principalmente nas ruas onde eles iam cultuar os seus espíritos e o povo nagô os seus orixás, houve uma miscigenação do próprio nome Exu, aonde o povo nagô, que veio dessa revolta malê, cultuava o orixá Exu nas encruzas, e o povo Banto, que cultuava os seus espíritos, que ainda não tinham uma identificação aqui no Brasil, uma nomenclatura muito correta, também nas encruzas e nas ruas. E aí começaram a chamar os espíritos desse povo Banto, desse povo feiticeiro, de Exu. Por isso que temos o espírito Exu com o mesmo nome do orixá Exu. Então foi através dessa miscigenação ocorrida aqui no Brasil, dessa migração do povo nagô, dos escravos de origem nagô, em Salvador, após a revolta dos malês, que vieram para o Rio de Janeiro, onde já existia africanos de origem Banto, e aí cultuando as suas divindades, e principalmente seus espíritos, com o encontro do povo nagô cultuando o orixá Exu, houve essa miscigenação e utilização do nome do orixá Exu para os espíritos do povo de origem Banto. Então é isso, Só conhecer um pouco da história é importante também para que a gente entenda um pouco mais a nossa própria religião. E uma curiosidade, malês vem do Yorubá Imalê, que significa muçulmano. Então, vocês saberem um pouquinho mais sobre a história do povo africano no Brasil, e temos que conhecer um pouco mais da cultura e porque houve essa miscigenação aqui no Brasil.